Boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando mais uma semana com eu, você e a Bíblia. Hoje é feriado, então eu não sei quantos de vocês estão aí ligados na internet e quantos de vocês estão desfrutando, né, do feriado. O que seria muito bom, muito melhor. É muito bom a gente dar um tempo, né, de vez em quando com a internet. Mas eu estou por aqui, então vou aguardar um pouquinho mais. E se você estiver na área aí e quiser entrar, nós vamos hoje começar a conversar baseado no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, ok? Nós estamos seguindo o Evangelho de Marcos aqui no Eu, Você e a Bíblia. Então, eu estou aguardando por aqueles que vão poder participar da live de hoje. Olá, Rosa, Norma, Sônia Fiurco, Zé Carlos, olá, Andresa, pessoal chegando por aqui. Olá, Brígida, todos bem-vindos. Nós saímos já daquela fase fria, né? Deu uma bela de uma esquentada. Eu prefiro um tempo assim. Embora eu saiba que alguns não prefiram. Olá, Ana Kelly, bem-vinda, tudo bem? Beijinho para as meninas aí com você, provavelmente elas estão aí, né? Olá, Arnaldo, bem-vindo também, boa noite, boa tarde. Vamos lá, aguardando o pessoal aparecendo por aqui, vamos dar uns minutinhos a mais para a turma aí chegando. Não tem pergunta sobre Atos na sexta, Andresa. As perguntas são sobre Marcos. Mas que bom que você começou a ouvir as lives. Mas você pode me fazer perguntas diretas, tá bom? Você pode escrever para mim se você tiver alguma dúvida e eu respondo para você. Olá, Cris, boa tarde, bem-vinda. Muito bom ter você aqui. A Cris começou a seguir a live, né, e do Eu, Você e a Bíblia, e continua firme, né, Cris? Que legal, muito bom. Muito bom ter você sempre aqui com a gente. Olá, Simone, bem-vinda. Simone é outra também que acompanha a gente direto. Muito bom. Temos vários aqui, né, que são seguidores assíduos aí da nossa live Eu, Você e a Bíblia, e isso é muito legal. Isso estimula meu coração a continuar. Vamos dar mais uns minutinhos. Você que entrou, não saia, fique por aí. Amém, Cris. Amém. Então fique por aí, já já a gente está começando, ok? Eu dou só uns minutinhos a mais aqui. Se bem que hoje é feriado, né? O pessoal não tem esse lance de estar saindo do trabalho, não, né? Podíamos até começar pontualmente, mas é que aí é feriado, o pessoal esquece, está fazendo outra coisa, de repente lembra, poxa, meu Deus, eu, você e a Bíblia, aí corre para lá. Olá, Viviane, bem-vinda. Que bom, Brígida. Legal isso. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é complicado. Mas é bom, a exposição bíblica é bom por isso, não dá para você fugir. O texto está lá, a gente tem que lidar com ele e vamos que vamos. Olá, Oswaldo, bem-vindo. Olá, Sônia Casais aí conseguiu voltar, né?
com o celular dela, que bom. Olá, Antônia, bem-vinda. Deixa eu ver o horário aqui. Ok, vamos orar. São 6h05. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela nova semana que está se iniciando. Muito obrigado pelo final de semana que nós tivemos. Hoje em especial, Senhor, nós queremos erguer nosso coração em oração ao Senhor em favor da nossa nação. A tua palavra nos diz, ó Deus, que a nação que se inclina ao Senhor, a nação que confia em Ti, a nação que tem líderes que a dirigem segundo os valores do Teu reino, Senhor, é uma nação privilegiada, é uma nação abençoada, ó Pai amado, e nós entendemos que isso não tem a ver com partidos políticos, isso não tem a ver com termos evangélicos no governo ou não. Nós entendemos que isso tem a ver com pessoas rendidas realmente ao Teu governo, buscando com ansiedade no coração a Tua vontade, ó Pai. Nós rogamos em nome de Jesus que Tu tenhas misericórdia do Brasil, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que somos uma nação que anda em pecado, Senhor. Somos uma nação formada por pessoas que promovem a injustiça, que não valorizam, Senhor Deus, a justiça, não honram, ó Deus amado, os idosos, não honram, Senhor Deus, as crianças, não honram, ó Deus, os menos favorecidos, não honram, Senhor Deus, aqueles que necessitam da justiça. Nós temos juízes iníquos, nós temos reis que estão à frente da nação, os políticos, ó Deus, iníquos. Nós temos uma igreja, Senhor, que tantas e tantas vezes está simplesmente satisfeita com as suas próprias atividades. Nós temos tantos cristãos que estão vivendo, olhando para o seu próprio umbigo, são parte do seu povo, que deveriam estar, ó Deus, salgando essa nação, sendo luz para essa nação, e não são. Então nós queremos confessar aqui o nosso pecado corporativo, o nosso pecado como nação. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia. Temos tantas pessoas, ó Deus, que promovem leis, ó Deus, que são contrários àquilo que o Teu coração tem de melhor, ó Deus, para as pessoas, tem de melhor para a humanidade. Temos tantas pessoas, ó Deus, que promovem, Senhor Deus, o caos, promovem, Senhor Deus, a morte de bebês, morte de mulheres, morte, Senhor Deus, dos mais fracos, dos mais frágeis, ó Senhor. Temos tantas pessoas que se enriquecem, Senhor amado, em detrimento daquilo que deveria ser para o pobre, para o necessitado. Ah, Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do Brasil. Senhor, não queremos ser uma nação que apenas composta por uma igreja, que apenas canta sobre quem o Senhor é, que discursa bem em grandes eventos sobre quem o Senhor é, mas formado por um povo que no dia a dia não anda pelas ruas da cidade, Senhor, promovendo a Tua justiça, Senhor amado, não toca, Senhor Deus, no necessitado, não acolhe, Senhor Deus, aquele que está sofrendo, não promove, Senhor Deus, a Tua cura, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Pai, como um dos pastores da Tua igreja que o Senhor levantou nessa nação, eu confesso aqui, Senhor, o pecado dos pastores, ó Senhor, daqueles que o Senhor colocou para estarem à frente do Teu rebanho, que deveriam estar alimentando, Senhor Deus, Tuas ovelhas, que deveriam, Senhor Deus, estar conduzindo-as para mais perto do Teu coração, para uma vida de mais intimidade com o Senhor, para uma vida de discipulado autêntico com Jesus, mas estão apenas interessados, ó Senhor Deus, em ter público, estão apenas interessados em serem aplaudidos, estão apenas interessados, ó Deus, em ter igrejas reconhecidas, ó Senhor Deus, e apreciadas pelas pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia. Eu peço que o Senhor tenha compaixão e abra os olhos, os nossos olhos, como líderes, como pastores, ó Deus amado, para que a gente não negocie o Evangelho do Reino, a gente não negocie a Tua palavra, Senhor, para que a gente não seja apenas portadores, ó Deus, de discursos
Pai, eu peço que os pastores, que nós pastores, sejamos os primeiros a viver, ó Deus, de conformidade com as realidades que o governo de Jesus traz para nós, ó Deus, em nome do Senhor. Ó Deus, aviva a tua igreja, aviva a tua obra, e através da tua igreja, do teu povo avivado, restaura a nossa nação, Senhor, restaura o Brasil, ó Deus, em nome de Jesus, ó Senhor. Nós temos tanto, Senhor, podemos ser uma nação tão poderosa, Senhor Deus, em favor do pobre, em favor do necessitado, podemos ser uma nação que traga soluções, ó Deus amado, para o mundo. O brasileiro tem tanta criatividade, Senhor, temos uma riqueza tão grande, Senhor Deus, dada pelo Senhor no nosso país, ó Senhor, tudo quanto é tipo de alimento, de vegetação, mas, Senhor, nós temos homens que exploram, Senhor Deus, para o seu próprio enriquecimento, todas essas realidades, Senhor. Então eu peço, Deus, tenha misericórdia de nós. Volta teus olhos para nós, volta teus olhos para a nossa nação. Espírito Santo, traz um avivamento sobre a tua igreja, traz um avivamento, Senhor, que nos mova para as ruas, nos mova, Senhor Deus, para os ambientes públicos, ó Senhor Deus, sem medo, com sabedoria, com compaixão, com amor, com bondade, com criatividade, para que nós, como teu povo, possamos trazer, Senhor Deus, soluções do céu para a terra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, é que eu oro, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu rogo agora aqui por tantas pessoas que estão contaminadas por esse vírus maldito, Senhor Deus, na nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ordene o fim desse vírus, a morte desse vírus, ó Senhor. Em nome de Jesus, coronavírus seja destruído, perca a força, morra na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, sopra a cura do Senhor sobre cada leito, cada hospital, cada pessoa contaminada por esse vírus. Em nome de Jesus, para que seja curado, restaurado. Em nome de Jesus, eu repreendo a morte na vida do meu amigo Adilson. Em nome de Jesus, morte, você está repreendida agora na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, corpo do Adilson, reaja em nome de Jesus. Coração, fortaleça-se em nome de Jesus. Pulmões, fortaleçam-se em nome de Jesus. Que um milagre da vida toque no corpo do Adilson em nome de Jesus. Que ele comece a se recuperar, Senhor, em nome de Jesus, que um toque de poder qualificado do Senhor venha sobre ele agora, energize o seu corpo agora com a vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que os médicos fiquem confusos, fiquem sem saber o que aconteceu, Senhor, mas levante, ó Deus, em nome de Jesus, Adilson, ressuscite em nome de Jesus, em nome de Jesus, volte a vida em nome de Jesus ao corpo do Adilson, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por todas aquelas pessoas que estão sofrendo com algum outro tipo de enfermidade. Não é a tua vontade, Pai, não é a tua vontade é pela cura, e ela vai se manifestar plenamente em um novo céu e uma nova terra, mas eu peço que aquilo que está guardado para o futuro venha para o presente, manifeste-se agora na vida de pessoas em nome de Jesus. Câncer morra em nome de Jesus, enfermidades autoimunes morram, se desfaçam em nome de Jesus, pulmões sejam curados em nome de Jesus, leucemia acabe em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, venha, ora agora, Senhor, por cada um de nós que aqui estão. Eu oro agora, Senhor, por cada pessoa que chama pelo nome de Jesus nesse país e diz que Jesus é Senhor. Espírito Santo, batiza com fogo, em nome de Jesus, fogo de santidade, fogo de amor, em nome de Jesus. Ó Senhor, imerge-nos na tua paz, imerge-nos na tua alegria, Senhor, em nome de Jesus. Mais Espírito Santo,
Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo, em nome de Jesus. Mais Espírito Santo. Em nome de Jesus. Mais. Na terra como no céu, Senhor. Vem, move-se. Move-se, Senhor. Em nome de Jesus. Olha agora para cada aflição, para cada nome que esteja sendo lembrado agora na mente daqueles que estão aqui comigo, orando, Senhor. Vai ao encontro, Espírito Santo de Deus. Quebra o poder da enfermidade. Traz libertação, traz cura, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade. Repreendemos toda a obra de Satanás que veio para matar, roubar e destruir. Em nome de Jesus. Queremos soluções do céu na terra. Que o teu reino que foi estabelecido avance destruindo as portas do inferno, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libertação de vícios. Em nome de Jesus. Demônios que amarram a mente e o coração das pessoas em vícios sejam repreendidos agora na autoridade do nome de Jesus. Libertação. Libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A ansiedade caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, traz, ó Senhor Deus, um transplante de paz a corações ansiosos nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, eu sinto ansiedade, Senhor Deus, aqui na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. A ansiedade se desfaça agora, em nome de Jesus. Transferência de paz. Jesus disse, a minha paz os dou. Que a paz do Senhor inunde vidas agora aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais, Senhor, tumor na cabeça da Juliana da Silva, em nome de Jesus. Eu te amaldiçoo agora, morra na autoridade do nome de Jesus. Todo tumor seque em nome de Jesus na cabeça da Juliana. Em nome de Jesus. Células sadias se formem. Em nome de Jesus. Agora, na autoridade do nome de Jesus. Mais Espírito Santo. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Vento do Espírito vem. Vento do Espírito vem, sopra dos quatro cantos da terra, sopra, sopra, cura, libertação, salvação, restauração, ânimo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, esperança, na autoridade do nome de Jesus, eu evoco esperança, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos conduza agora na reflexão da Tua palavra. Abre nossas mentes, revela do coração do Senhor a nós e que nós nos rendamos à Tua palavra, que ela nos vença, Senhor. Que ela nos vença, Senhor. Queremos ser vencidos pela Tua palavra, Espírito Santo, vencidos pela Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau. Oh. Uau. Amém. Ok. Pegue sua Bíblia aí, Marcos capítulo 10, hoje nós vamos... Eu tinha programado, a priori, tentar ir até o versículo 31 de Marcos 10, mas eu não sei de fato se eu vou conseguir fazer isso, então eu deixei aí marcado não, que eu não escrevi aí, né?
Bom, eu vou começar com os 12 primeiros versículos, ok? Depois eu vou marcar aí o texto que vai ficar, eu não tenho certeza até onde a gente vai conseguir ir aqui. Porque essa primeira sessão do texto de Marcos, esse primeiro bloco do capítulo 10, ele trata de um assunto que ele é um assunto que tem se tornado bastante inquietante, vamos colocar assim, para muitas pessoas dentro da nossa geração. Na verdade, é um assunto inquietante já há muito tempo, tanto que ele está registrado aqui. Já era inquietante lá na época de Jesus e ele vem sendo um tema que de geração a geração continua bastante polêmico ou bastante complicado de ser tratado para muitas pessoas. Então, eu estou falando aqui a respeito do divórcio, ok? Nós vamos tratar disso aqui, porque o texto bíblico está tratando disso aqui. Uma das questões da exposição das escrituras boas é essa, né? Você tem que lidar com aquilo que o texto está trazendo para você. Você não pode fugir dele. Então, a nossa proposta é passar por todo o Evangelho de Marcos. Então, esse texto está aqui. Eu não podia simplesmente ignorá-lo, né, dentro do capítulo 10 de Marcos, ok? Assim como a gente fez em 1 Coríntios, a gente teve que lidar com situações bem difíceis ali, né, em 1 Coríntios. Tem situações aqui no Evangelho de Marcos também que são difíceis, nós já lidamos com algumas delas e hoje nós vamos tratar sobre isso, sobre essa questão. Então, eu quero ler todo o texto e depois eu volto a ele, ok? Todo o texto, capítulo 10, primeiros versículos 1 a 12. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E outra vez grande multidão chegou-se a ele, e como era seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. É interessante que no Evangelho de Mateus diz que Jesus passou a curar as pessoas ali que estavam ali reunidas. Então, por que eu digo que isso é interessante? É interessante porque, veja, quando o Evangelho menciona que Jesus está ensinando, você pode incluir nesse ensino dele que vai ter o contexto dele curar as pessoas, ok? E quando ele cura alguém, geralmente ele vai trazer também ensina. É bem interessante, se você quiser ver esse texto paralelo, em Mateus está no capítulo 19, você vai ver que lá o texto diz que ele cura as pessoas, aqui diz que ele ensina as pessoas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e para colocá-lo à prova questionaram: é permitido ao homem separar-se da sua esposa? Inquiriu-lhes Jesus o que lhes ordenou Moisés. E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Esclareceu-lhes Jesus: Moisés vos deu escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Mais tarde, quando estavam em casa, uma vez mais, os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele lhes explicou: todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Muito bem. Então, vamos começar aqui. Como eu disse, é um texto polêmico, né? Para muitas pessoas. Mas veja, na verdade, ele só é polêmico por causa da mesma perspectiva que Jesus coloca aqui em relação aos seus seguidores, ok? Ou em relação a não aos seus seguidores, mas em relação à resposta que os fariseus dão a Jesus. Então, vamos olhar para o texto. Já fez essa menção, né, dessa relação. Se você ler o texto paralelo em Mateus capítulo 19, você vai ver que ele tem algumas pequenas diferenças, como por exemplo, aqui Jesus faz uma pergunta para eles, né? Quando eles perguntam para ele sobre se é permitido lavrar carta de divórcio, Jesus faz uma pergunta:
né? O que é que Moisés diz? E aí eles respondem em Mateus. Isso é um pouco diferente. Jesus responde para eles com essa questão de que não é permitido, porque desde o princípio Deus criou, né? Os fez homem e mulher. Jesus dá essa resposta, essa explicação para eles. E aí os fariseus o questionam, dizendo: mas então por que Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e mandar embora sua esposa? E aí Jesus vai falar que é por causa da dureza do coração. Então, se você ler o texto de Marcos e ler o texto de Mateus, você vai ver que tem uma ordem um pouquinho diferente. Isso não deve nos levar a duvidar, ok, das escrituras. Tem muitas pessoas que pegam essas diferençazinhas nas escrituras para querer dizer que as escrituras se contradizem e tudo mais. Mas o problema que as pessoas não percebem na maioria das vezes é o seguinte: quando você ler a Bíblia, quando você lidar com a Bíblia, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo, você precisa entender que você está lidando com... Hoje nós temos um livro inteiro assim, ok? Mas quando você lê a Bíblia, você precisa saber que esses textos que estavam aqui, eles não eram assim, do jeito que nós temos, ok? Eles foram produzidos separadamente. Então, o Espírito Santo inspirou cada pessoa, cada escritor da Bíblia a registrar aquilo que se encontra nas escrituras, mas a inspiração do Espírito Santo não é algo feito em transe, ok? Não é como você vê em exemplos, por exemplo, como o espiritismo kardecista. Não é uma psicografia, ok? Que o cara senta, fecha os olhos, um espírito começa a ditar para ele e ele começa a escrever. Isso não é inspiração. A inspiração das escrituras é uma interação do Espírito Santo de Deus com a vida do escritor, dirigindo o escritor nos registros que ele faz. Então o Espírito ele sopra a palavra, mas ele sopra a palavra no sentido dele estar dirigindo o escritor nos registros feitos por ele, não ditando para ele o que ele vai registrar. E então o Espírito Santo ele respeita a personalidade de cada escritor, ok? E ele vai então gerenciar, vamos colocar assim, aquilo que vai ser registrado. Portanto, você tem pessoas diferentes escrevendo os mesmos textos. Então, Mateus, ele certamente escreve dentro da experiência dele, dentro da maneira que ele vivenciou aquilo que ele viu Jesus falando, da forma que ele lembra, né? E Pedro faz a mesma coisa, ou Marcos faz a mesma coisa. Eu falo Pedro porque Marcos escreveu o registro dos evangelhos que ele ouviu de Pedro, ok? Então, Marcos ele faz a mesma coisa, ele ouviu e aí ele registrou de conformidade com aquilo que ele lembrava, dirigido pelo Espírito Santo. Então, essas pequenas diferenças que você encontra nas escrituras, a ordem de palavras, às vezes um número, né, que pessoas que um evangelho fala e o outro fala, isso não deve nos levar a duvidar da veracidade das escrituras, ok? Muito bem, então só feito esse panorama geral, vamos voltar e eu vou me concentrar aqui no texto de Marcos. Eu quis falar isso só porque eu mencionei para você o texto paralelo de Mateus e talvez você leia lá e você falar: nossa, mas Mateus é diferente, parece um pouco diferente daquilo de Marcos. Então já está explicado para você. Muito bem, então a primeira coisa que nós temos que destacar aqui é que o texto deixa absolutamente claro para a gente que a pergunta que é feita por Jesus era uma pergunta mal intencionada, ok? Olha só, verso 2: alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: é permitido ao homem separar-se da sua esposa? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é que essas pessoas, eles não estão fazendo uma pergunta honesta para Jesus. Eles realmente não estão interessados na ética do reino. Eles realmente não estão interessados em saber qual é a vontade de Deus ou qual deixa ser a vontade de Deus. O que eles querem é colocar Jesus numa armadilha. Por que eles querem colocar Jesus à prova aqui? Eles querem colocar Jesus à prova aqui porque tem dois grupos, geralmente tinham dois rabinos mais importantes na época de Jesus, que era o rabino Hillel e o rabino Shammah. E eles discutiam, um era mais liberal quanto à ética, ok? E o outro era mais conservador, certo? E aí, geralmente assim,
eles acabavam se colocando uns contra os outros. Então, o que eles querem fazer aqui é meio que pegar Jesus numa cilada, ok? Como eles viam Jesus geralmente favorecendo, né, as mulheres e tudo mais, eu acredito que eles tinham a ideia, eles tinham a percepção de que Jesus iria ser contrário, ok? Ao divórcio. Mas os homens, os judeus, na maioria das vezes, eles entendiam que era lícito eles fazerem isso, era correto eles fazerem isso. Numa sociedade machista, não é? Como era da época de Jesus, para o homem era muito simples fazer isso. Se você ler o texto paralelo de Mateus, você vai ficar sabendo que lá a pergunta é um pouco mais clara. Eles dizem: é lícito ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? O Evangelho de Marcos omite essa expressão, por qualquer motivo. Mas essa é a grande questão. O Shammai e o Hillel, eles tinham opiniões diferentes sobre isso. Um entendia que só podia se separar se tivesse havido um caso de adultério, e o outro entendia que qualquer coisa que a mulher fizesse que aborrecesse o marido, ele poderia então lavrar carta de divórcio e mandar a mulher embora. O problema é que na sociedade de Jesus, uma mulher, se ela é divorciada, ela não tem como se sustentar. Ela não tem como viver, ok? É muito diferente da nossa cultura, que uma mulher se separa ou se divorcia, mas ela tem o seu trabalho, ela tem a sua profissão, e ela consegue tocar a sua vida. No contexto de Jesus, isso não era assim. Se uma mulher fosse posta para fora de casa, se ela recebesse uma carta de divórcio do marido dizendo que ela não pertencia mais a ele, já começa por aí, ok? A mulher era uma propriedade do homem na época de Jesus, ela pertencia ao homem, né? Então o homem podia dizer: ela não pertence mais a mim, eu não quero mais saber dela. E se o pai da mulher não a recebesse de volta, ou ela iria mendigar, ou ela iria se tornar uma prostituta, ok? Uma terceira opção era ela se casar de novo, seria ela se juntar com algum outro homem. No entanto, os rabinos diziam que se ela fizesse isso, ela estava em adultério, ok? Ela estaria em adultério. Mas Jesus aqui, ele faz algo que os rabinos não faziam, porque os rabinos eles diziam que a mulher estaria em adultério, não o homem. Mas Jesus aqui, ele coloca os dois nessa mesma condição. Então, nós começamos por aí, ok? Ele diz lá no verso 11, vamos para o verso 11, então ele explicou: todo homem que se separar da sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Então, para eles, o homem liberar a mulher e a mulher está envolvida com outro homem, ela se tornava uma adúltera, mas o homem não. E Jesus aqui coloca os dois na mesma condição. Fosse o homem, fosse a mulher, se eles se separassem e se unissem com outra pessoa, eles estariam cometendo adultério contra o seu cônjuge original. Ok? Então, o primeiro ponto aqui é que Jesus, ele tira essa diferença que existe na cultura deles entre os sexos. Não é? Então Jesus faz com que o homem e a mulher estejam dentro da mesma condição. Mas vamos voltar lá para o início. Então esses homens, eles estão aqui querendo pegar Jesus numa cilada. E aí Jesus volta-se para eles, Jesus joga de volta a coisa para a mão deles, né? Jesus diz: o que lhes ordenou Moisés? Quando Jesus diz isso, o que lhes ordenou Moisés, ele está perguntando sobre a Torá, ok? A Torá são 5 livros da lei escritos por Moisés. Ele está dizendo: o que está escrito na Torá? O que Moisés disse na Torá? O que está escrito na lei? E aí eles respondem dizendo o seguinte: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. E aí Jesus diz: ok, Moisés permitiu isso, ele deu essa lei para vocês por causa da dureza do coração de vocês.
Então, siga aqui o meu raciocínio, que é o raciocínio de Jesus, ok? Ele perguntou, o que diz a Torá? E aí eles respondem com a Torá, mas eles respondem com a Torá lá em Deuteronômio, ok? Moisés autorizou lavrar carta de divórcio. Aí Jesus diz, Moisés deu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas o que a Torá nos mostra, ou seja, o que Moisés nos mostra, Moisés aqui representa a lei, a Torá, a vontade de Deus, ok? Não é essa. Jesus também responde com Moisés, certo? Só que ao invés de Jesus responder com Deuteronômio, Jesus responde com Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Por que Jesus responde com capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis? Porque o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis é a vontade revelada de Deus para nós. Tudo que está depois de Gênesis 2, a partir de Gênesis 3, não é a vontade de Deus para nós. Ok? Tudo que está a partir dali é Deus mostrando como Ele quer corrigir, trazer de volta a nossa vida para aquilo que Ele desejou. Então, óbvio, você tem, depois de Gênesis 3, a palavra de Deus mostrando para a gente qual é a vontade de Deus, mas o que eu quero dizer é que a vontade de Deus, a mostragem da vontade de Deus é aquilo que está no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. Então, Jesus ele vai lá para o começo da criação. Ele diz, no verso 6, entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Então, veja, no princípio da criação. Por que Jesus vai lá no princípio da criação? Porque Gênesis 1 e Gênesis 2 mostra pra gente qual é o plano de Deus para a humanidade. Mostra pra gente o plano original de Deus para a humanidade. Em outras palavras, eu falo sempre isso, o mundo não era para ser assim. O mundo não era para ser do jeito que é. Então, quando a gente olha e a gente vê situações na nossa sociedade, no nosso mundo, e a gente diz assim, isso é assim mesmo. Não, não é para ser assim. Isso não é para ser assim. Isso é uma distorção daquilo que Deus criou. Então, o divórcio é uma distorção daquilo que Deus criou. Nós temos que lidar com ele? Sim, temos. Temos que lidar com ele. Jesus diz, Moisés permitiu que vocês lavrassem carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Uma coisa é você ter que lidar com o divórcio, outra coisa é você dizer que o divórcio é o plano de Deus. O plano de Deus não inclui o divórcio. O plano de Deus não inclui o divórcio. O plano de Deus nunca incluiu o divórcio. Por causa da dureza do nosso coração, Deus permitiu que Moisés lavrasse, desse essa lei. Ok, vocês não têm corações submissos, maleáveis, vocês estão com o coração de vocês corrompido, comprometido, então vocês vão acabar se separando e assim você é autorizado a lavrar a carta de divórcio. Mas isso não significa que essa era a vontade de Deus. Malaquias diz que Deus abomina o divórcio. O divórcio não é uma realidade que está presente no coração de Deus. Ok? Assim como há necessidade, às vezes, de se ter o aborto. Agora, você não pode ser... Uma criança vai colocar em risco a vida da mãe, ela está se desenvolvendo de uma maneira que ela não vai viver, outras razões pelas quais... Veja, pode ter situações onde o aborto seja necessário. Isso não significa que Deus aprove o aborto. Você precisa entender que essas leis, elas são leis que têm a ver com um mundo caído. Ela não tem a ver com a lei original do reino de Deus. São leis que se manifestam dentro de um mundo marcado pela queda. À medida que as pessoas se submetem a Deus, à medida que nós submetemos o nosso coração a Deus e o governo amoroso de Deus toma conta da nossa vida e nós realmente nos submetemos à direção dele, então essas regras ou essas leis estabelecidas, elas não precisam reger a nossa vida. Nossa vida vai ser regida novamente pelo governo do reino de Deus. Então, muitas pessoas têm dificuldades com isso porque
elas passaram por essa questão, e talvez eu esteja falando para pessoas aqui, nessa situação, elas passaram por essa situação de divórcio, e às vezes porque elas passaram por essa situação de divórcio, elas estão se sentindo acusadas, ok? Por essa palavra. Mas veja, Deus não deu essa palavra para acusar você. Essa não é uma palavra de acusação contra você. Essa é uma palavra de esclarecimento para você. O que ela está dizendo, o que Jesus está dizendo para nós aqui, é que se nós tivéssemos nos mantido debaixo do governo de Deus, não haveria divórcio. Como o mundo saiu debaixo do governo de Deus, então nós temos que lidar com o divórcio. É a mesma coisa sobre o rei, ok? Um dia Israel pediu um rei para Deus. Veja, não era o intento de Deus ter um rei para Israel naquele momento. Por quê? Porque Deus é o rei de Israel e Deus reinaria sobre Israel através da pessoa do Messias. Então, não é que Deus não teria um rei para dar para o seu povo. Ele teria, mas o seu rei, o rei escolhido é Jesus, é o Messias. Não era Saul, ok? E depois, então, a partir daquilo, ele começa a ter reis, a gente começa a ter rei, ele pega um modelo de rei humano, que é Davi, para mostrar como seria um rei segundo o coração dele, mas Davi é humano e ele também peca, ele está vivendo a realidade da velha aliança, mas Davi prefigura a realidade de um rei que vai chegar e que vai governar e vai reinar 100% de conformidade com a vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que quando a gente lida com essas realidades no nosso mundo, sejam elas quais forem, o divórcio, seja a guerra, ok? Seja o aborto, seja a violência, seja ela qual for, a gente precisa entender que isso não era para ser assim. O plano original de Deus é Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Tudo aquilo que está fora de Gênesis 1 e Gênesis 2 é a distorção do pecado gerado na criação boa e perfeita de Deus. E é a resposta de Deus a essa distorção. Ou seja, a redenção de Deus para toda essa realidade, para toda essa situação. Então, sendo bem claro, porque geralmente a gente tem essas perguntas assim, né? Se dois cristãos, eles podem se divorciar? Sim, muitas vezes eles vão acabar se divorciando, ok? Por causa da dureza do coração de vocês, Moisés lavrou essa lei. Mas eles precisam se divorciar? Não, eles não precisam se divorciar. Eu estou falando de cristãos, ok? Dois cristãos. Não cristãos estão mortos nos seus delitos e pecados, ok? Então, não tem nem como você tratar disso com eles. Mas dois cristãos, eles nasceram de novo, de verdade, eles estão vivos, então eles podem se divorciar? Sim, eles até podem se divorciar, por causa da dureza do coração. Ou seja, se mesmo como cristão, meu coração estiver endurecido para com a minha esposa, eu estiver indiferente com ela, não estiver disposto a me sacrificar, ok? Em favor dela, em amor, eu estiver voltado os meus olhos em egoísmo para mim mesmo, para os meus próprios desejos, meus próprios interesses, por causa da dureza do meu coração, o meu casamento pode acabar em divórcio, ou vice-versa, por causa da dureza do coração da esposa, o casamento pode acabar em divórcio? Pode. Deve? Não. Precisa? Não. Por quê? Porque se a dureza do nosso coração, se no lugar da dureza do nosso coração houver arrependimento, houver quebrantamento, houver obediência ao Senhor, todo e qualquer relacionamento pode ser restaurado e transformado por Jesus. Então, mas eu me divorciei, e agora? E agora? O que eu faço? Muito bem, depois da morte e da ressurreição de Jesus, a graça de Deus nos dá novos princípios sempre. Ok? Novos princípios sempre. E isso é uma desculpa para a gente poder se apegar à realidade de que, ok, então está muito difícil o meu relacionamento, eu vou me divorciar. Não, não é uma desculpa. Por quê? Porque independentemente disso, você precisa entender que você fez algo, se isso aconteceu, você fez algo por causa da dureza do seu coração.
algo que não precisava ter sido feito. Mas se aconteceu e a sua vida foi para frente, você se casou de novo e etc., você está vivendo agora uma nova relação, um novo momento, você precisa aprender com isso, porque essa nova relação ela pode vir ter também um momento onde você possa lidar de novo com uma dificuldade, e aí nessa nova relação, você entendendo isso, você não deve deixar o seu coração se endurecer. Porque se você deixar o seu coração endurecer, você vai se divorciar de novo. Isso vai de novo e de novo. Entende? Veja, toda essa situação que a gente vive, de novo, isso não tem a ver só com o divórcio. Toda e qualquer situação que a gente vive, marcada pela nossa desobediência, pela desobediência humana, é fruto da rebelião do nosso coração. Eu vou usar um exemplo fora do divórcio. Caim matou Abel. Antes de Caim matar Abel, Deus disse para Caim que o pecado jazia à porta, estava na porta do coração de Caim, que cumpria Caim dominá-lo. Mas Caim não dominou, Caim se deixou dominar pela vingança. Daí Caim foi tomado de fúria e matou seu irmão. Por quê? Dureza do coração. Então, nós precisamos, como igreja, como seguidores de Jesus, se você se tornar um seguidor de Jesus, você precisa entender que você recebeu um novo coração do Pai. Você precisa se lembrar que aqui, quando Jesus está conversando com esses homens, Jesus ainda não morreu na cruz e ele não ressuscitou. Então, quando Moisés lavra essa carta de divórcio, ele lavra essa carta de divórcio na antiga aliança. As pessoas não tinham como lidar com a dureza do coração delas. Elas não tinham um novo coração. Elas tinham como lidar porque elas podiam se arrepender realmente, se humilhar diante de Deus. Davi fez isso, ok? E muitos outros homens fizeram isso, homens de Deus fizeram isso no Antigo Testamento, mas é diferente na Nova Aliança, porque na Nova Aliança nós recebemos um novo coração. Você recebeu um novo coração do Pai. Você é capaz. Você é capaz de perdoar. Você é capaz de fazer escolhas porque você recebeu um novo coração do Pai. Você não tem mais um antigo coração. E se você se converteu, se você tem convicção de verdade que você se converteu e você está sendo dominado por alguma perspectiva que está desalinhada com isso que eu estou falando, eu quero dizer para você que isso é o engano do pecado na sua vida. De novo, isso não tem a ver apenas com o divórcio, isso tem a ver com qualquer área na nossa vida. Qualquer área. A pessoa se converte e ela diz assim, mas eu sou assim mesmo, eu sou muito explosivo. Não, você não é mais assim. Você tem um novo coração. É uma mentira do pecado na sua mente. Você precisa aprender a pensar com a nova vida que você recebeu. Você não é mais uma pessoa violenta. Eu sei do que eu estou falando, eu era extremamente violento. Ok? Depois que eu me converti, Jesus foi me ensinando. A fúria não domina a minha vida. O amor de Jesus domina a minha vida. Nós precisamos entender isso. A lascívia não domina a sua vida. Se você é um seguidor de Jesus, a lascívia não domina a sua vida. A luxúria não domina a sua vida. Jesus domina a sua vida. O amor, a bondade domina a sua vida. Olhos bons dominam a sua vida. Esse é um ponto que nós precisamos considerar com muita seriedade. Eu sabia que eu não deveria passar desse versículo 12, tá vendo? Já são 10:07. Esse é um ponto que a gente deve considerar com muita seriedade. As Escrituras dizem, não amem o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Algo que eu tenho visto, que eu percebo ao longo da minha caminhada com Jesus, são mais de 30 anos andando com Ele, ok? Por favor, tome essas minhas palavras não como acusação, ok? Eu não estou acusando ninguém aqui, eu não estou julgando ninguém aqui.
o trabalho de acusar é de Satanás, eu não quero esse trabalho para mim. O trabalho de julgar é de Deus, eu não quero esse trabalho para mim, eu não tenho condição, eu não julgo nem mesmo a mim mesmo, ok? Mas eu quero te dar uma palavra de exortação, ok? Uma palavra de exortação para a igreja. Quando nós experimentamos a realidade da graça de Deus na nossa vida, o apóstolo Paulo nos diz que nós estamos mortos para o pecado. Nós não podemos mais viver como se o pecado estivesse vivo em nós. O pecado está vivo contra nós, mas não em nós. Você precisa entender isso. Você precisa aceitar isso. E você precisa começar todos os dias a olhar e dizer: Deus, eu preciso estar escondido em Ti. Eu preciso estar imerso em Ti. Então, eu quero terminar a minha palavra de hoje deixando para você essa perspectiva do que Jesus disse aqui. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Mas, agora, essa parte não tem aqui no Evangelho de Marcos, mas está no Evangelho de Mateus. Eu quero ir para lá, para a gente terminar com ela. Qual é a reação dos discípulos diante dessa palavra de Jesus, quando eles vão para casa e eles perguntam para Jesus: mas Senhor, então, como é que é isso? E Jesus diz: se o homem se separar da sua mulher, ele comete adultério, se a mulher separar. A posição dos discípulos a essa resposta de Jesus, lá em Mateus 19, nos é dada. Olha só, diz assim: então os discípulos consideraram: se esses são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem se casar. Mas Jesus respondeu-lhes: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães, outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens, e há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino de Deus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Então, os discípulos, quando eles ouviram de Jesus, olha que interessante isso, quando eles ouviram de Jesus que eles não podiam, se eles se casassem, eles não podiam se separar da sua esposa, eles chegaram à seguinte conclusão: não, então é bom nem se casar. Em outras palavras, eles eram pessoas tomadas por a cultura deles. A cultura deles era: você se casa, se você desagradar a sua mulher, você se separa dela. Veja, eles estavam seguindo Jesus. E Jesus, eles dizem: então é melhor nem se casar. E Jesus diz: ok, essa é uma palavra boa, mas nem todos estão prontos para isso. Algumas pessoas nascem, ele disse, sem desejo sexual, são eunucos, eles já nascem com a sua vida, a sua parte sexual afetada por isso, eles não têm então necessidade de sexo, e já são assim. Ele diz: outros são feitos eunucos, ou seja, eram os escravos, que geralmente ficavam nos haréns, eles eram castrados para que eles não tivessem relacionamento sexual com as escravas. E Jesus diz: e outros se fazem eunucos ou celibatários pelo reino de Deus. O próprio Jesus ele nunca se casou, ok? Paulo provavelmente não tenha se casado. Então, nós temos muitas pessoas que tomaram essa decisão, mas Jesus deixa claro que isso é algo que alguém faz capacitado pelo Espírito Santo. Mas o que eu quero mostrar aqui, eu quero encerrar com isso, ok? O que eu quero mostrar aqui é que aqueles discípulos respondem algo para Jesus influenciado pela cultura deles. E aí eu quero trazer isso hoje para nós. E Jesus está falando da cultura do reino. A cultura do reino é aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Porque Deus uniu, ok? A nossa cultura, como igreja, nós respondemos também como os discípulos muitas vezes. A gente responde isso a partir da nossa cultura. A nossa cultura diz o seguinte: vamos tentar, se der certo, a gente permanece casado, se não der, a gente se separa. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes casamentos se desfazem porque Deus não uniu. Okay? O que Deus uniu, não separe o homem. Então tem muitos casamentos que se desfazem porque na verdade nunca foram unidos por Deus. Foram unidos por eles mesmos. Vamos tentar. Isso não é casamento.
Casamento é uma aliança. Casamento é duas pessoas entenderem que elas estão assumindo um compromisso de aliança uma com a outra e elas vão viver em devoção e entrega mútua uma para a outra, até que a morte os separe. Então, as nossas igrejas hoje, a igreja ocidental está influenciada pela cultura do descarte dos relacionamentos. Muitas vezes a gente casa dentro dessa mesma situação. Mesmo dentro da igreja. O que importa sou eu. É a minha vaidade. Ok? São os meus desejos. O casamento tem a ver com você se tornar um com o outro. Tem a ver com você se entregar pelo outro. Tem a ver com você estar interessado nos desejos e nas necessidades do outro. Isso é possível no reino de Deus, porque você recebe um novo coração do Pai. Então, eu finalizo com 3 colocações aqui. Primeira, se você não está casado ou casada, não queira se casar só por se casar. Ok? Se você vai entrar nisso, você precisa entrar numa aliança. Dizer, não, é isso mesmo, eu vou junto, eu vou ser uma só carne com essa pessoa, eu vou seguir o resto da minha vida com ela. Eu garanto para você que depois que você se casar, você vai conhecer muitas outras mulheres interessantes, muitos outros homens interessantes. O que te mantém é a sua fidelidade à aliança. Segundo, se você está casado e você está passando por alguma dificuldade no seu casamento, a solução não é o divórcio, a solução é que você e o seu cônjuge, como cristãos, quebrantem o seu coração diante de Deus, humilhem-se diante de Deus, dediquem-se um ao outro em arrependimento, em compromisso de fazer o melhor para o outro e não para si mesmo. O seu casamento vai ser transformado, você não vai se separar. Não vai se separar. Ah, mas a pessoa já me feriu muito, Ok, eu concordo, pode até ter te ferido muito, pode até ter traído, mas se a pessoa se arrepender, se você se arrepender, se ambos trouxerem o coração quebrantado diante do Senhor, em perdão um para o outro, na dependência do Espírito Santo, o casamento não precisa ser desfeito. Vocês vão ter uma nova realidade de vida, eu prometo isso para vocês, eu garanto isso para vocês. Mas isso requer entrega verdadeira de ambos para Deus e de um para o outro. Terceiro, se você está me ouvindo e você se divorciou, aconteceu isso na sua vida, você está separado, você se separou, sua vida continuou, a vida do seu cônjuge continuou, não sinta-se acusado, não sinta-se acusada, não ache que você está vivendo como um adúltero ou uma adúltera por causa do que o texto de Jesus falou, porque isso que Jesus falou é uma realidade, mas você precisa se lembrar que essa realidade está presente antes do sacrifício de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou, e por isso todas as coisas são feitas novas na vida da gente, e a gente pode tocar a vida, e a gente pode ter novos começos, ok? Guarde suas perguntas para sexta-feira, eu tenho certeza que essa sexta-feira a gente vai ter bastante pergunta. Meu cronômetro regressivo começou a tocar aqui, beijo no seu coração, infelizmente não vai dar tempo de eu falar com ninguém que entrou depois que eu já estava falando, mas todos vocês que chegaram depois, sintam-se abraçados por mim, ok? Até amanhã, às 18 horas aqui. Amanhã a nossa live vai ser compartilhada, ok? O Pedro vai estar com a gente aqui, o Pedro Galosa vai estar falando comigo aqui, dando continuidade ao que a gente vai trabalhar de Marcos, capítulo 10, amanhã. Beleza? Deus abençoe você, bom descanso e eu espero por você aqui amanhã às 18 horas. Fui!